E aí, gente, estamos de volta com mais um Conexão Evangélica da Igreja Nazarena de Jacareí. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela sua audiência e dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco. Hoje nós temos uma entrevista muito legal que fala sobre recém-nascidos. Acompanhe agora a reportagem com Luiz Carlos. O Conexão Evangélica, a partir desse programa, traz algumas informações importantes de utilidade pública na área de saúde. E no Conexão Evangélica dessa semana, nós estamos estamos aqui no Hospital São Francisco de Assis, na sala de espera, tranquilos, para conversar com a doutora Cíntia Macedo Espician. Ela que é coordenadora do serviço de neonatologia desse hospital. Bom, o que é isso na verdade? É sobre o recém-nascido, né, doutora? Prazer ter conosco aqui no Conexão Evangélica. Bom, a mamãe teve o bebê, o papai está contente. Qual deve ser o primeiro cuidado da mãe assim que o filhinho sai do hospital recém-nascido? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. É um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês. Os cuidados com o recém-nascidos parecem muito simples, mas eles são muito importantes para que esse bebê consiga se adaptar adequadamente a essa vida fora da barriga da mamãe. Eu acredito que entre tantas coisas que a gente pode colocar, a gente tem que pensar que esse bebê estava envolto dentro de uma bolha, protegido de tudo aquilo que existe de nocivo no meio externo ao útero. E entre as várias coisas que a gente tem que pensar é que a gente tem que proteger essa criança, ajudá-lo a adequar a temperatura do corpo dele, a temperatura do ambiente onde a gente vive. É interessante, doutora, já que a senhora falou de ambiente, eu fui um pai novo também, tenho uma filha que é mãe nova e sou um avô hoje. E às vezes, eu lembro quando a Nilton nasceu, a preocupação de colocar roupa no recém-nascido. Como é que se procede? Muito bem. A gente tem o hábito de pensar que o bebezinho, principalmente o muito novinho, ele tem que ficar sempre muito envolto em roupas quentes. Certo. Né? Mas nós moramos num país quente. Então, o que é importante a gente lembrar? Que os bebês, eles sentem frio e calor exatamente igual a nós. Né? Então não há uma diferença. Não há. O que acontece, qual é a grande diferença? É que se o bebê esfria, ele demora mais para esquentar. Pela pele do bebê, dá para saber se ele precisa mais de roupa ou não? Pelas extremidades das mãozinhas, dos pezinhos, sim. Então esses são os pontos que devem olhar pela mãe, então. No geral, o que a gente pode pensar? Na hora que você dá banho no bebê, a pele esfria. Então, nesse momento, ele pode ser um pouco mais aquecido. A mãozinha está numa temperatura adequada, vamos diminuir essa roupa, deixar com uma roupa que combina com a temperatura que a gente está vivendo. Agora, doutora, tem algumas mães, o bebê está no quarto, está entrando um ventinho e tal, já fecha tudo porque ele é recém-nascido. Essa procedência. É sempre importante que o ambiente seja arejado. Não é legal que ele seja muito fechado. Mas não é interessante para o bebê que haja corrente de vento dentro do ambiente que ele está. Okay. Então, se existe corrente de vento, essas mães estão agindo ventilador, porque está muito calor para o bebê. Nunca direcionado para ele. Senão não pode ter problema. Sim, ele tem uma dificuldade de adequar a temperatura rapidamente. Então, pode estar calor. Se eu estou com o vento direcionado para ele vai esfriar e não vai saber equilibrar. Ok. Doutora, o bebê saiu do hospital, umbigo. Nossa, as mães de primeira viagem têm uma preocupação tremenda. Como é que deve ser a procedência? É um cuidado muito importante e fundamental. Um dos maiores riscos para o bebezinho nas primeiras semanas de vida é a infecção do cordão umbilical. E o cuidado é muito simples, né? Precisamos lavá-lo com água e sabão, secar bem seco depois de cada higienizada e a cada troca de fralda a gente limpar esse umbigo com cotonete ou com algodão molhado em álcool a 70%. Importante saber que esse álcool não é o mesmo álcool que a gente usa para as outras coisas da casa. É um álcool especial. É um álcool específico, a 70%, para fazer a higiene do cordão umbilical. Quanto mais vezes eu passar o álcool no cordão umbilical, mais rapidamente esse umbigo vai secar
pré-determinado para esse tipo de limpeza no umbigo do bebê? Olha, a gente recomenda que a cada troca de fralda você faça isso. Então isso vai até quando sair aquela. Exatamente. O importante é a gente não passar o álcool na pele em volta do umbigo, passar só mesmo no coto umbilical. Tá certo. Nós vamos concluir esse trabalho com a doutora Cíntia, Raquel, nesse programa ou no próximo. Volto com vocês aí no estúdio, nós retornamos hoje ou no outro programa. A oficina CETEC em Jacareí, seu carro tem mão de obra especializada. A CETEC trabalha com motor, câmbio automático, injeção eletrônica, freios, suspensão e mecânica em geral. Oficina CETEC, Rua Carlos de Campo, número 50. Telefone 3951-7650. Precisou de remédios? A Farmacom está à sua disposição. Não importa o momento, na Farmacom você conta com mais de 500 medicamentos, genéricos, perfumaria, colocação de seu brinco, aferição de pressão. Farmacom, presente em 3 unidades, Cidade Salvador, Jardim Paraíso e Jardim Santa Marina. Para quem tem acompanhado a Conexão Evangélica, o quadro Saúde, nós estamos conversando com a doutora Cíntia de Macedo Espiciano, ela que é coordenadora do Serviço de Hematologia aqui do Hospital São Francisco de Assis. E ela, da última entrevista nossa, deu orientações importantíssimas sobre a limpeza do umbigo, do vestimento dos recém-nascidos. Agora, a amamentação. Tem algumas mães que vão até os 3, 4 anos amamentando. Doutora, só para você ter uma noção, minha esposa amamentou a Juliana até os 3 anos e meio. Ela está de parabéns. Foi correto ou não? Nossa, foi perfeito, muito bom. O certo é quanto mais tempo amamentar, melhor? Como é que é isso? Bom, o leite materno, ele é um presente de Deus para as mães e para os bebês, né? O que é recomendado hoje em termos de padrão ouro de alimentação para os recém-nascidos é que a gente mantenha o aleitamento materno exclusivo, significa sem adição nem de água, nem de chá, nem de nenhum outro alimento, até os 6 meses de vida. Interessante. A partir dos 6 meses de vida, mesmo introduzindo as outras alimentações, a gente mantém o aleitamento materno. E até quando? Isso, é aí que está a questão. Até os 2, 3, 4 anos. Tudo Agora, vai doutora, depender do bebê e da mamãe. Agora, o leite, ele é produzido pela mãe até o tempo em que o filho solicita ele? Isso é uma coisa simultânea? Porque tem mães que falam, por exemplo, mas não tem mais nada aqui nos meus seios, mas não é aquele leite do começo, eu acho que eu não tenho mais, ela vai parar. Então, a mulher sempre vai sentir se a mama está produzindo leite ou não. O cérebro da mulher, ele funciona assim. Se tem bebê mamando, existe produção de leite. Perfeito. Né? E isso acontece o tempo todo. Se o bebê está mamando e o leite não está sendo produzido, alguma outra situação está interferindo nesse processo. Tem algumas mães, por exemplo, que elas interrompem essa amamentação, dizendo, não, eu vou dar uma substância mais sólida para o meu filho, não vou dar mais leite, não. Essa interrupção precoce da mãe pode trazer algum problema a ela, doutora, ou não? Que o seio do leite empedrar ou trazer um problema no futuro, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Existem já vários estudos que mostram que as mães que amamentam pelo menos os 6 meses do seu bebê, elas são mulheres que no futuro terão uma incidência menor de patologias, como câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero. Então está sim associado a benefícios para a saúde da mulher a longo prazo. A curto prazo, o aleitamento materno é uma das dos principais fatores responsáveis para a mulher não ter uma hemorragia pós-parto.
benefícios são praticamente infinitos. É a alimentação padrão ouro. Né? Então, doutora, hoje nós estamos com uma temperatura muito alta, né? E às vezes eu, como homem, não entenderia isso. Às vezes alguns bebês, por exemplo, você está amamentando com um bebê com 6, 7 meses, e aquele calor, quando você faz o complemento, você acrescenta água também, ou a água já está embutida no próprio leite materno? Então, quando a gente diz que o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses é suficiente, é porque nessa faixa etária, a quantidade de água que existe no leite materno é suficiente, ela supre a sede do bebê, né? A partir dos 6 meses, quando a gente introduz outros alimentos, a gente também introduz quantidades maiores de sal. Aí a gente precisa também oferecer mais água. Para a gente concluir essa entrevista, a criança que é amamentada, ela tem uma segurança melhor em termos de saúde na sua infância? Nossa, certeza absoluta por todos os estudos que já foram feitos até hoje. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as crianças que são amamentadas exclusivamente ao seio materno até os 6 meses, elas adoecem 2,5 vezes menos do que as crianças que não são amamentadas ao seio materno. Elas têm menos incidência de doenças diarreicas, menos incidência de infecções pulmonares, a alergia alimentar acontece num índice muito menor do que na criança que tem o leite artificial introduzido mais precocemente. São crianças que desenvolvem a parte psicológica e psiquiátrica delas também num padrão muito melhor, porque amamentar não é só encher barriga. Amamentar também é um vínculo que existe entre mãe e bebê, que permite que o bebê, ao reconhecer a mãe e as suas reações faciais, consiga a partir daí desenvolver o seu lado emocional e psiquiátrico logo de cedo. Eu não poderia deixar de perguntar isso, essa pergunta veio à minha cabeça agora. O que a mãe se alimenta vai para o leite? A alimentação da mãe, ela é muito importante, né? Mas o que a gente sabe? O leite materno, ele é constituído por todas as coisas que são necessidade para o bebê. Então, temos proteínas, vitaminas, água, gordura, tudo nas condições necessárias. Aquilo que o bebê precisa, aquele leite vai ser suprido. Se a mulher tiver 10 filhos, cada amamentação será um pouquinho diferente da outra, porque é adequada para aquele bebê que ela está amamentando agora. Interessante isso. O que acontece? Alguns alimentos que naturalmente acidificam o nosso organismo também podem acidificar um pouco mais o leite materno. Então, algumas coisas a gente não deve ingerir em quantidade exagerada. Moderada, né? Exatamente. Doutora, o segredo é o equilíbrio. Qual o último conselho que a senhora daria para as mães aí? Lá na igreja Nazareno são várias mães que estão com bebês. Que orientação a senhora daria a ela nesse papo final com a gente aqui? Ter um bebê no seu braço é ter um privilégio único, é um presente, herança de Deus para você, né? Então aproveite cada momento com seu filho, cuide dele. Deus criou o leite materno para você poder cuidar do seu filho com a necessidade específica que ele tem. Mas ele criou o seu colo, ele criou a batida do seu coração, que o seu bebê já escuta desde dentro da sua barriga. E isso é fundamental para que ele cresça uma criança segura, que cresça uma criança que consiga se socializar aonde quer que ele esteja e que se transforme num adulto saudável. Doutora Cíntia, obrigado, né? A senhora que estava trabalhando aqui no hospital, nós interrompemos, a senhora gentilmente retribui. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que se envolve aqui no Hospital São Francisco de Assis, a doutora Cíntia de Macedo Especiano, que é a coordenadora do serviço de neonatologia. Acertei agora não? Quase. Não, vamos de novo. Neonatologia. Isso, perfeito. Essa palavra foi difícil de decorar. Um abraço. Muito bem, o seu Conexão Evangélica fica por aqui, nesse primeiro quadro de saúde. Você teve todas as orientações com relação à alimentação, vestimenta e umbigo do recém-nascido. Um grande abraço e até o próximo trabalho. Muito bom, Luiz Carlos. Espero que para você aí de casa tenha ajudado bastante.
Fique agora com a palavra de Deus ministrada para a sua vida com o pastor Antônio. Olá, meu querido amigo, querido irmão, internauta, você que nos assiste pela TV Cidade de Jacareí. É uma alegria estar de volta aqui no nosso programa Conexão Evangélica, pela Igreja Evangélica Nazareno de Jacareí. Nosso endereço está aqui embaixo, nossos horários de cultos também. Você é nosso convidado a participar dos cultos que estão aí nos horários, dias e horários. Você será muito bem-vindo, nós o receberemos com muita alegria. Aguardamos a sua visita, ok? E queremos também agradecer aos amigos, aos irmãos que têm curtido o nosso programa no YouTube, tá? Conexão Evangélica, você pode acessar lá no YouTube, você vai ver todos os programas que já, desde o início até agora, tá? Você pode assistir e curtir, compartilhar. Quando você compartilha o nosso programa, você estará levando a palavra de Deus até outras pessoas. Isso é maravilhoso, você está fazendo uma obra missionária, que é levar a palavra, né? E hoje nós temos esse mecanismo que é a internet, que é algo maravilhoso que nós podemos usar para o bem, né? Levando a palavra de Deus a muitas vidas que ainda não conhecem e até mesmo para aqueles que já conhecem, para serem mais edificados ainda. Eu tenho certeza que a palavra de Deus nunca voltará vazia, isso está na Bíblia, né? Eu quero nesse momento trazer para o seu coração algo que o Senhor me revelou na palavra já está revelada, mas Deus me trouxe à mente algo muito importante, que é em relação à nossa vida devocional a Deus. O que é isso? É quando nós celebramos a Deus, seja no culto, seja num grupo familiar, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar onde nós nos reunimos para adorar, para louvar a Deus. Isso é a nossa vida devocional, é a nossa devoção, é a nossa adoração ao nosso Deus. E Deus fala na sua palavra pelo Espírito Santo através do salmista, no Salmo 51, quero ler para você, dizendo assim no versículo 17, verso 17, Salmo 51 diz assim: sacrifício agradável a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Olha que coisa interessante, olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que o Espírito Santo nos traz essa revelação maravilhosa. Olha isso, sacrifício agradável a Deus, ou seja, o que significa isso? O nosso culto agradável, a nossa reunião de oração agradável, o nosso louvor agradável, a nossa oferta agradável, o nosso dízimo agradável. Tudo isso é culto, tudo isso é devoção, tudo isso é adoração. Nós fazemos isso em forma de adoração, mas o texto está dizendo para mim e para você, a palavra está dizendo para mim e para você que o que agrada a Deus, o sacrifício que agrada a Deus, são espírito quebrantado. Eu quero lembrar a você que a forma do povo de Israel adorar a Deus, o povo de Deus adorar a Deus, era através dos sacrifícios. Se lembra disso lá no Êxodo? Que eles tinham que levar um sacrifício, matar um novilho, matar um animal, para que o sangue fosse aspergido no altar, nas quatro pontas do altar, pelo sacerdote, e assim aquela oferta seria agradável a Deus. Esse era o culto dos judeus, esse era o culto do povo de Israel no passado, no tabernáculo, no templo. Hoje não, hoje Deus aboliu todos esses sacrifícios quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele foi a ovelha, ele foi o Cordeiro Santo que foi imolado a favor de toda a humanidade por todo sempre. Não tem mais necessidade de matar um bezerro, não tem mais necessidade de matar um cordeiro para fazer sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício substituto do nosso pecado. Antigamente, aquele sangue de animais cobria o pecado, né? Substituía o pecado, não, cobria os pecados, né? Porque a palavra de Deus diz: sem sangue não há remissão de pecado. Então, Jesus veio como cordeiro imaculado
e se ofereceu uma vez por todas por nós, como sacrifício agradável, santo e perfeito a Deus. Através de Jesus, então, nós nos reunimos em nome de Jesus. Mateus 18:20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, 2 ou mais, reunidos em meu nome, lá estou no meio deles, diz o Senhor Jesus. E quando nós nos reunimos é para louvar, para adorar, para trazer a nossa oferta agradável a Deus, para dizimar ao Senhor, seja na casa de Deus, seja num pequeno grupo, seja numa casa, uma reunião, em qualquer outro lugar. Em nome de Jesus nós estamos devotando a Deus, estamos adorando, estamos louvando ao Senhor, com canções, com músicas, né? E diz a palavra de Deus então que esse sacrifício ele é agradável a Deus. O nosso culto se torna agradável a Deus quando o nosso espírito está quebrantado. Quebrantado. Isso significa o quê? É quando você vem com a mente, com o coração, agradecidos a Deus por tudo que Deus já fez. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você devota a Deus, você vem com o seu espírito quebrantado, dizendo que Jesus fez por mim foi maravilhoso. Hoje eu compartilhei com a nossa igreja, no nosso zap, a respeito de Isaías 53, quando diz assim: ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós entendemos isso, quando nós vamos à casa do Senhor, quando nós nos reunimos com o propósito de sacrificar a Deus ou cultuar a Deus, com o nosso espírito dessa forma, reconhecendo a graça, a misericórdia e o amor de Deus, a paciência de Deus conosco pela nossa vida, então Deus aceita o nosso culto. Mas diz mais que aqui, o nosso sacrifício agradáveis a Deus são espírito quebrantado, ponto e vírgula, coração compungido e contrito. Então o espírito quebrantado agora é um coração compungido e contrito, ou seja, é aquele coração que está dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados, eu falei algo que não te agradou, Senhor, perdoa, Senhor, eu fiz algo, a minha atitude não foi agradável a ti, me perdoa, Senhor, se eu maltratei alguém, se eu feri alguém, me perdoa, Senhor. E não somente isso, mas também, Senhor, eu perdoo aquele que me feriu, Senhor, eu perdoo aquele que me maltratou, aquela palavra me machucou, Senhor, me feriu meu sentimento, mas hoje eu estou liberando perdão para aquela vida, porque o Senhor fez isso por mim e eu devo fazer isso pelo meu irmão. Amar o meu próximo como a ti mesmo, como o Senhor nos amou, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então isso é um espírito contrito, isso diz aqui o texto, né? Quando o nosso culto é um culto com espírito quebrantado, quando o nosso culto é um culto com um coração compungido e contrito, disposto a perdoar, um coração liberal, aquele que libera perdão, aquele que libera graça, que libera misericórdia, um coração voluntário, então Deus aceita o seu louvor, Deus aceita a sua oferta, Deus aceita o seu dízimo, Deus aceita o seu culto de oração, as suas orações, tudo isso são aceitáveis a Deus quando nosso espírito é quebrantado, quando nosso coração está compungido e contrito, o Senhor não despreza. O coração é um órgão vital no nosso corpo. Ele é responsável para bombear o sangue para todos os vasos, minúsculos vasos e as grandes veias do nosso corpo. Quando o nosso coração para, é sinal de que a vida se expirou de nós. Então, querido, o coração é algo maravilhoso. Deus quer um coração contrito, para que nós liberemos vida, para que nós possamos bombear amor para aqueles que estão ao nosso redor, nosso próximo, fazendo o bem, praticando a misericórdia, praticando a santidade, praticando a honestidade, sendo justo com os nossos irmãos, com os nossos próximos, seja ele cristão ou não.
não importa. Então Deus aceita o nosso sacrifício. Lá em Provérbios, capítulo 23, no versículo 26, diz assim: Filho meu, Deus falando, dá-me o teu coração. O que Deus quer, além dos nossos sacrifícios de louvor, nosso sacrifício a nossa oferta alçada, o nosso dízimo, Deus quer principalmente o teu coração. Porque se você der a Ele o seu coração contrito, compungido, Ele vai aceitar o seu dízimo, sua oferta, seu sacrifício. Já falei que Ele vai aceitar o nosso culto. Amém? E lá em Hebreus capítulo 13, eu quero ler com você, Hebreus capítulo 13, no versículo de número 15. Hebreus 13, 15. Eu quero fechar falando a respeito do nosso culto agradável a Deus. Hebreus. Capítulo 13, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor, verso 15. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então Deus quer o seu sacrifício, Deus quer o meu culto, louvor, adoração, oração em nome de Jesus, por meio de Jesus, porque Ele foi o sacrifício completo. É isso que Deus quer. Coração contrito e um espírito quebrantado. Amém? Se você tem algo contra alguém, perdoa. Se alguém pecou contra ti, perdoa. Se você pecou contra alguém, peça perdão para Deus. Deus vai te abençoar e vai aceitar o seu culto. Caso contrário, nosso culto não é aceito. Não adianta louvar, não adianta ofertar, não adianta fazer nada. A palavra de Deus diz: se você vai depositar a sua oferta no altar, se você lembrar que teu irmão pecou contra ti ou você pecou contra teu irmão, deixa a sua oferta lá, vai acertar com o seu irmão, depois você volta e traz sua oferta. Ok? Libere perdão, libere graça, libere amor e o seu culto será aceitável e o Espírito de Deus vai trazer uma grande alegria para o seu coração. Quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por esta vida que está nos assistindo agora. Peço ao Senhor que se há alguma mágoa, algum rancor no seu coração, que o teu Espírito Santo quebrante o seu coração, para que ele possa perdoar, para que ele possa liberar perdão, liberar amor, ó Deus, para aquele que o ofendeu. E se ele pecou também, Senhor Deus, eu intercedo por ele nesse momento. Perdoa atitudes, palavras, ações, ó Deus, que não foram agradáveis a Ti, pensamentos que não foram agradáveis a Ti. Que o Senhor visite ele nesse momento, visita ela nesse momento, o casal que porventura esteja brigado, esteja, ó Deus, com relacionamento rompido, que haja nesse momento, ó Deus, a reconciliação do irmão com a irmã, do amigo com o amigo. Pai, restaura a comunhão, ó Deus, quebrantando o espírito e o nosso coração, para que o nosso culto seja agradável a Ti. Essa é a minha oração que eu faço em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho, e do Espírito Santo, e eu abençoo essa vida. Amém, Jesus. Amém? Muito bom, estamos no final. Quero agradecer a sua companhia e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fica na paz do Senhor Jesus. A Oficina CETEC em Jacareí, seu carro tem mão de obra especializada. A CETEC trabalha com motor, câmbio automático, injeção eletrônica, freios, suspensão e mecânica em geral. Oficina CETEC, Rua Carlos de Campos, número 50, telefone 3951-7650. Precisou de remédios? A Farmacom está à sua disposição. Não importa o momento, na Farmacom você conta com mais de 500 medicamentos, genéricos, perfumaria, colocação de seu brinco, aferição de pressão. Farmacom, presente em 3 unidades, Cidade Salvador, Jardim Paraíso e Jardim Santa Marina. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um programa Conexão Evangélica, aqui na frente da nossa igreja mesmo. Bom, mas eu quero fazer um convite para você e para sua família a vir nos visitar aqui na igreja. Aqui embaixo tem os nossos horários de culto. Culto de terça-feira, culto de oração,
culto de quarta-feira, culto da fé, e o nosso domingo, que é o culto de louvor e adoração. Fica aí o nosso convite para vocês e te aguardo até o próximo programa. Tchau!